Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma transmissão de domingo à noite. Convido você aí para fazer uma oração comigo, nesse momento de culto, na Igreja Batista Monte Gerizim. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, por termos chegado diante do Senhor, por causa da Tua presença, por causa da Tua direção. Leva-nos a pensar, a orar, a meditar na Tua palavra, de maneira que sejamos encorajados, desafiados e transformados por ela. Muito obrigado por todos aqueles que estão, de alguma maneira, recebendo essa transmissão, que haja uma participação, que haja uma interação nas medidas do possível, que haja a Tua mensagem sendo transmitida para nós. Assim oramos, certos da direção e da orientação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria começar esse culto hoje pensando no Salmo de número 137. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Salmo 137, versículos de 1 a 4. Diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: Cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Amém? Então esse é um salmo que fala das saudades de Sião. E eu, desde que começou toda essa situação do coronavírus, que nos forçou a abrir mão, de certa forma, dos cultos presenciais, da gente estar junto como igreja, vira e mexe, eu me pego pensando nesse salmo, porque a gente tem experimentado esse sentimento. Eu queria aproveitar essa introdução para esclarecer que, de forma alguma, eu creio que essa transmissão substitui o nosso culto. E é sobre isso que esse salmo fala. Isso aqui é um tipo de culto que nós estamos prestando a Deus, oferecendo os nossos dons, oferecendo o nosso melhor, mas é um culto de fé, de esperança, que brota também da nossa tristeza, da nossa lamentação, da nossa dificuldade, do nosso cativeiro. Esse salmo foi escrito no cativeiro, esse salmo tem localização geográfica, foi escrito às margens dos rios da Babilônia, quando o povo de Israel estava no exílio. E ele fala que lá pediam que eles tocassem músicas que lembrassem de Sião. E eles falaram: não dá para cantar, as nossas harpas estão penduradas nos salgueiros, porque elas representavam aquela alegria de estar na sua terra, de estar em meio ao seu povo, em liberdade, em total comunhão. Então, meus amados, nesse exato momento, nós não estamos experimentando isso, toda essa plenitude da comunhão. Então a gente sente essa saudade, a gente sente essa dificuldade, ela é real. E o povo de Israel sentiu, mas isso também não nos impede de oferecer o que nós temos para Deus, de deixar aquilo que Deus quer produzir em nós nesse momento, também produzir algo bom, produzir algo que fique, produzir algo que permaneça, como esse salmo, que se tornou uma canção. A negação deles em cantar aquele tipo de canção naquele momento ficou registrada num poema, se tornou uma canção e se tornou uma oração. Então, daquele momento de tristeza, de saudade, de dificuldade, de limitação, brotou um canto, ainda que não o canto da alegria, ainda que não o canto como eles cantavam em Sião, mas algo foi produzido. Salmos, muitos deles foram escritos exatamente porque nesse período eles não tinham como estar no templo físico em Jerusalém. E a gente sabe que os Salmos, esse livro inteiro,
eles funcionam como um templo virtual, como um lugar onde qualquer tempo e qualquer momento que o israelita tivesse, como era nas sinagogas que se espalharam e surgiram depois do exílio, eles se sentiam no templo, porque a oração que eles faziam, o seu conjunto de produção daquele período difícil, se tornou um templo também. Então eu termino essa introdução, que já se estendeu um pouquinho, dizendo isso, que a gente nesse tempo de limitação não negue a limitação, não creia que isso substitui o nosso culto, mas que a gente possa sim, com certeza, saber que nós temos ainda a capacidade de estar com Deus, de fazer algo que represente esse momento e que ajude a gente a processar esse momento diante do nosso Deus, assim como os salmistas fizeram. Amém? Esse é o meu convite para você nessa noite. Por isso que daqui a pouco vai ter um período de louvor. Eu sei que não é a mesma coisa que a gente está junto na igreja louvando. Vamos ter palavra, vamos ter aviso no final, oração. A gente está estudando outras formas de fazer isso, talvez ao vivo. Não sabemos quando ainda vamos conseguir transmitir ao vivo no domingo à noite, mas faça desse tempo o seu momento de adoração, mesmo que brote essa adoração da tristeza e da saudade, não negue isso, mas leve isso diante de Deus, coloque isso diante de Deus, amém? Esse é o nosso convite para você nessa noite. Descobri
Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Bom, irmãos, muito bem, vamos agora para o momento da palavra. Queria que você acompanhasse comigo a leitura do texto que está lá em Romanos, no capítulo 8. Hoje nós vamos ler os versículos de 18 ao 27. Romanos 8, 18 a 27. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa palavra, que agora, através da leitura e da exposição,
o seu Espírito mesmo venha em nosso favor, venha em nossa direção e coloque nas nossas vidas a tua vontade, transforme a nossa mente, transforme o nosso jeito de pensar, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Muito obrigado. Fala com todos aqueles que vão receber essa mensagem. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, irmãos, nessa noite, nós vamos falar sobre esse momento que a gente vive e em como isso, na humanidade, não é estranho que aconteça. Nós vamos falar sobre esse gemido que Paulo descreve aqui. Porque quando a gente lê, e nós já até falamos sobre esse texto no domingo de Páscoa, uma parte dele, uma boa parte, e a gente vê que existe na nossa condição uma tensão entre aquilo que já é, entre quem nós somos, mas entre aquilo que ainda não revelamos, aquilo que nós ainda não somos. E essa tensão, quando a gente interage com a humanidade, quando a gente vive na condição que a gente vive, ser humano no planeta Terra, ela gera uma tensão muito grande, ela gera uma dificuldade, ela gera um atrito muito grande. Eu creio que essa é a palavra. E aí Paulo, apresentando aqui no meio da sua carta aos Romanos a vida pelo Espírito, ele mostra que a vida guiada pelo Espírito não está fora desse atrito, não está fora dessa tensão entre o já e o ainda não. Então nessa noite eu queria compartilhar com você, de forma bem breve, como saber que existe essa tensão nos ajuda a ter respostas melhores, a ter uma esperança mais bem fundamentada e um auxílio nesses momentos de dificuldade extrema que a gente vive. Então ele começa nos versículos 18 e 19 falando sobre essa tensão. Preste atenção comigo, como há dois polos extremos que caracterizam essa tensão. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, aqui Paulo está introduzindo essa parte do assunto, dizendo que existe uma ardente expectativa da criação e existe a revelação dos filhos de Deus. E ele fala que nesses dois extremos estão os sofrimentos do tempo presente e a glória que ainda há de ser revelada em nós. Você entende? Então, esses dois extremos, entre essa expectativa da criação e a revelação dos filhos de Deus, entre os sofrimentos do tempo presente e a glória que ainda está revelada, são realidades muito distintas. Paulo diz que não há comparação, só que são realidades muito distintas que se tocam. São realidades muito distintas que existem na minha e na sua vida. É nesse lugar que a gente vive e é nesse lugar que a gente depende da ajuda do Espírito Santo, que é o assunto aqui desse capítulo 8. Então, meus amados irmãos, é nesse lugar onde a gente precisa da ajuda do Espírito Santo que as coisas também se complicam. É isso que eu vim dizer para você nessa noite. Nós, desde o início que começou essa pandemia, eu tenho falado com os irmãos, a nossa tendência é buscar uma resposta, uma explicação simplista para o que nós estamos vivendo no momento do coronavírus. E não existe explicação simplista para isso, como não existe explicação simplista para a própria existência, para os nossos dilemas, para as nossas dores, para as nossas vitórias. Paulo está dizendo, os sofrimentos do tempo presente são uma coisa que eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Ele fala que a criação vive uma expectativa ardente, algo apaixonado, algo difícil, e ao mesmo tempo nós temos uma revelação que habita em nós. São realidades distintas, mas que tornam a nossa vida muitas vezes não mais fácil, mais difícil. Então, ele vai falar ainda no versículo
20, que é onde as coisas ficam complicadas. 20 e 21. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então aqui ele explica como isso dificulta. Por que que é difícil? Por que que é complicado? Porque a criação que tem essa expectativa está sujeita à vaidade. Ele explica que essa criação, ele descreve de forma maravilhosa, ela experimenta um cativeiro. Assim como a gente falou na introdução, o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia. Paulo usa essa linguagem para dizer que toda a criação espera o momento de ser liberta do cativeiro da corrupção. Então, seja esse culto transmitido online por causa de uma pandemia, ou seja, as dificuldades que a gente enfrenta em família com ou sem pandemia, tudo isso faz parte das nossas tentativas de processar essa vida debaixo de um cativeiro. E, ao mesmo tempo, termos a certeza de que experimentamos o novo de Deus. Como a gente falou no domingo da Páscoa, sobre essa nova criação, esse sopro de vida que Deus deu em Jesus, ressuscitando Ele. Paulo fala isso no capítulo 8, de que o mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo habita em nós. Então, quando a gente está debaixo do cativeiro da corrupção, mas conhece esse sopro, conhece essa esperança, conhece essa glória, isso não torna a nossa vida mais fácil, isso torna a nossa vida mais difícil, porque esse novo entra em choque com esse cativeiro. E aí pedem que a gente cante cânticos de Sião com uma alegria plena, que a gente ainda não experimenta na totalidade. Então essa tensão se desenvolve com um novo de Deus surgindo dentro ainda de um cativeiro. Isso não é simples, meus amados. Acontece aí uma interseção, aquela interseção da matemática, de cruzamento, onde dois conjuntos têm elementos em comum, onde gente que experimenta o novo de Deus está debaixo das mesmas leis, bebe da mesma água, paga as mesmas contas, compra no mesmo mercado de gente que não ainda experimentou esse novo de Deus. Acontece uma interseção, acontece uma interação. E aí, meus amados, é nessa interação que a gente vive. E eu quero ser bem claro no que a gente vai tratar agora, que é o assunto principal. E essa interação, essa interseção entre o novo de Deus e aquilo que está debaixo do cativeiro corrompido, isso desenvolve um gemido. 3 vezes Paulo usa essa expressão no texto que a gente acabou de ler. Ele fala do gemido da criação, ele fala do nosso gemido, e aí eu vou explicar porque ele fala do gemido da criação e fala do nosso de maneira separada, e do gemido do próprio Espírito de Deus. Então é hora, eu creio, como igreja, não da gente procurar culpados ou soluções simplistas para o que a gente está vivendo, se faz culto, se não faz, como é, como não é, quem é o culpado, mas é hora da gente entender mais do que nunca que a criação debaixo do cativeiro da corrupção, os filhos de Deus e o Espírito de Deus gemem, sofrem juntos. É hora da igreja entender isso. Então vamos primeiro para o gemido da criação, no versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E é isso que ele está dizendo. É engraçado que ele fala que a criação, né, talvez meio que se colocando um pouco fora dela, daqui a pouco a gente vai explicar isso. Mas ele fala que é toda a criação. Esse não é um termo exclusivo, esse é um termo inclusivo. Então, a gente precisa partir do ponto de vista de um Deus criador, de um evangelho da recriação em Jesus Cristo,
mas que parte de uma criação. Porque a necessidade da recriação vem de toda uma criação na qual estamos incluídos, que geme, que suporta angústias até agora. Então a gente não deveria falar isso num tom acusatório. Paulo não fala isso num tom acusatório. Ele constata isso, ele fala, olha, isso é um fato. A terra geme, o meio ambiente geme, os pobres, os oprimidos gemem, os ricos gemem com insônia, com depressão, com medo de perder o que tem, todos gemem. A criação geme e suporta angústias até agora. Era assim no tempo que Paulo escreveu isso. Continua sendo assim hoje. Então Paulo não está escrevendo isso no sentido, vamos procurar uma solução, vamos arrumar isso, porque o que ele está dizendo parte de um princípio que Jesus Cristo já é o sopro de uma nova vida dentro dessa criação, que coloca ali a semente, o germen da liberdade, da glória dos filhos de Deus, da esperança. Mas isso tudo acontece dentro de um contexto maior, de toda uma criação que geme, que sofre. Quando a gente vê um jornal, quando a gente assiste uma televisão, vê uma notícia na internet, quando o nosso vizinho morre, quando a gente sabe de alguém que morreu por causa do coronavírus, a criação está gemendo. Segundo, entra aí, junto com esse gemido, o nosso gemido. E aí vamos entender, nós quem, cara pálida? Porque, sim, onde existe uma diferenciação aqui. Vamos ler para a gente entender os versículos 23 a 25. E não somente ela, aí que eu digo que ele se coloca como se fosse um pouco de fora. Ele não está fora, mas ele consegue olhar de fora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então aqui, ainda que ele fale nós, e não somente ela, que nós é esse que ele está falando? Ele está dizendo, nós que temos as primícias do Espírito, que já experimentamos os primeiros frutos desse novo sopro de vida. Então, experimentar as primícias do Espírito não tira a gente desse sofrimento, pelo contrário, ele diz, nós gememos no nosso íntimo, porque a gente tem dentro de nós uma certeza de algo totalmente diferente disso. E, meus irmãos, às vezes a gente está numa inquietação tão grande por tudo que a gente está vivendo e não dá ouvidos a esse gemido no nosso íntimo, porque se a gente parar e admitir esse gemido e assimilar esse gemido, a gente vai entender que ele é um gemido bom, porque nós aguardamos a adoção de filhos, a gente geme porque a gente aguarda algo melhor, a redenção do nosso corpo, a plenitude, um revestimento, aquilo que aconteceu com Cristo. Esses dias eu ouvi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Cristo foi redimido no seu corpo, ressuscitou, mas ainda carregava suas cicatrizes. Ele disse para alguns discípulos, olha aqui na minha cicatriz, sou eu, olha minhas mãos. Então nós aguardamos esse momento, porque temos as primícias do Espírito, mas nós gememos no nosso íntimo. E aí parece que a igreja, para fugir desse gemido no íntimo, procura soluções, procura respostas simplistas, acusatórias, condenatórias. Então, meus amados irmãos, nós precisamos dar ouvidos a esse gemido que há também em nós. Não esqueça da palavra também, porque significa que é o mesmo gemido da criação sujeita ao cativeiro da corrupção. Porque quando nós admitimos que há esse gemido em nós, que temos as primícias do Espírito, ele aponta para a redenção.
Ele não é um gemido desesperado. Nós não podemos negar esse gemido, mas precisamos entender o sentido dele. Ele aponta para Deus. Olha o versículo 24 que nós já lemos. Porque na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então quem somos nós? Somos aqueles que temos as primícias do Espírito. Somos aqueles filhos que esperam a redenção. Nós somos aqueles que temos esperança, porque não vemos. Porque se víssemos, o nome não seria esperança. Então às vezes a gente fica indignado porque não vê. E não sabe dar um nome a essa indignação. É esse gemido. E deveríamos pegar esse gemido, essa indignação e colocar ele na conta da esperança e não na conta do desespero. Porque nós somos os filhos que tem algo lá dentro, as primícias do Espírito, desse novo sopro de vida que ressuscitou Jesus. Nós somos esses filhos que não vemos e esperamos. Mas quando a gente está tão ensurdecido que não consegue ouvir esse gemido lá do nosso íntimo, nós não experimentamos e nós não geramos essa esperança. Nós ficamos impacientes. E Paulo diz que quem tem esperança, espera com paciência. Terceiro, o gemido do Espírito. E aí é uma coisa linda, interessante, porque diz os versículos 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus amados irmãos, que frase tremenda, que sensibilidade do apóstolo Paulo. Ele começa dizendo que existe uma criação que suporta angústias e que geme. E ele diz, da mesma maneira, assim como eles, nós, que temos as primícias do Espírito. E aí ele fala, no verso 26, da mesma maneira, tudo para ele está se unindo, no mesmo lugar. Também o Espírito, ele também nos ajuda na nossa fraqueza. Veja, não fora da fraqueza, não para se livrar da fraqueza, porque quando a gente entende o gemido da criação, às vezes a gente fica nervoso. Quando a gente entende o nosso gemido, às vezes a gente fica impaciente. Mas quando a gente admite que a gente está dentro disso tudo, mas tem o Espírito, a gente admite a nossa fraqueza. E é nessa fraqueza, nesse gemido, que o Espírito ajuda a gente. Ele não ajuda a gente a se livrar dela, ele ajuda a gente nela. Eu confesso, meus irmãos, nesses dias, muitas vezes me senti fraco. Não por causa do coronavírus, porque se não tivesse, a gente estaria se sentindo fraco por outros motivos. Mas essa é a condição que nós temos, e é nessa condição que o Espírito nos ajuda. E olha o que ele diz, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos articular isso tudo diante de um Deus altíssimo, perfeito, maravilhoso, eterno, criador, todo-poderoso. A gente não sabe articular a nossa maldade, a nossa dúvida, o nosso medo, os nossos anseios diante dele. Como eu disse, Paulo desde o início está falando de realidades muito distintas, mas que se tocam. Então a gente não sabe articular templo, igreja, dor, choro, mágoa, ressentimento diante de um Deus que é santo, todo-poderoso, e a gente vai procurando soluções que tornem isso mais fácil, mas Paulo está dizendo que não é fácil e nunca, enquanto estivermos nesse cativeiro, nunca será fácil. E por nunca ser fácil, nós precisamos da ajuda do Espírito, porque nós não sabemos. Eu estou lutando nessa noite contra esse sentimento que nós temos como igreja de dizer para o mundo, nós sabemos. Irmãos, nós também não sabemos. Nós não sabemos articular tanta dor, tanto sofrimento, tanta dificuldade diante de Deus. Nós não sabemos. Então o Espírito precisa interceder. Ele fala, nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. E esse intercede não é o intersecção.
ele é intercessão. A primeira letra é o C, intercessão. Ele intervém. Ele vem de uma maneira absurda sobre nós. E entra na nossa vida, intervém na nossa vida. E essa intervenção dele vem porque nós estamos em fraqueza, vem porque nós não sabemos, vem porque nós precisamos de ajuda. E aí é que eu quero que você pasme comigo. Que nem ele consegue exprimir, às vezes. É isso que o texto está dizendo. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Por estar difícil, ele não deixa de intervir. Ele encara o próprio Espírito que está em nós. O Espírito de Deus, ele encara com gemidos que ele não consegue colocar em palavras. Então Deus intervém. E até para ele, talvez você possa pensar que é uma heresia o que eu vou dizer agora, até para ele fica difícil se comunicar conosco, colocar toda a complicação que vem dessas esferas, da criação caída, dos filhos de Deus que estão no meio desse mundo, esperando a redenção junto com o mundo, e o Espírito, ele não sai, ele não vem de fora, ele está lá dentro, ele está no meio dessa bagunça. E no meio desse caos, quando a gente não tem recurso, ele intervém e ele também geme. Meu Deus, será que não está na hora da gente gemer com o mundo? Será que não está na hora da gente entender que o Espírito geme com a gente? Será que não está na hora, ao invés da gente tentar ter um tipo de solução simplista, vaga, arrogante, vaidosa, será que não está na hora da gente deixar o Espírito gemer com a gente? De ser, não os filhos de Deus, que são aqueles que triunfam sobre o mal, mas os filhos de Deus, nos quais a glória dele há de se revelar, a total liberdade deles, mas que no momento estão gemendo no seu íntimo, com esperança e com paciência, na fraqueza, com o auxílio do Espírito, de um Espírito que intervém com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Sabe, quando você está com aquela pessoa que está sofrendo e às vezes um aperto de mão ali bem forte diz mais do que as palavras. Será que não está na hora da gente aprender essa linguagem do Espírito? Onde às vezes um olhar, um toque, um carinho, um gesto, uma bondade que você faz para alguém que está precisando nesse momento tão difícil, como todos os momentos da humanidade são difíceis. Será que essa não é a linguagem do Espírito que a gente precisa aprender? Porque só ele conhece tudo. Nós não sabemos. Paulo começa a sentença do versículo 26 dizendo, nós não sabemos. E ele fala no versículo 7 que alguém sabe. Ele não consegue expressar em palavras, mas ele sabe. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede, de novo, intervém pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos, mas ele sabe. E ele intervém com um gemido que às vezes não pode ser colocado em palavras, mas ele vem, porque ele sabe qual é a vontade de Deus, e ele faz isso de acordo com a vontade de Deus. Então, igreja de Cristo, talvez esteja na hora da gente ser mais humilde e parar de se comportar como se a gente soubesse isso que só o Espírito sabe, porque só ele sabe. E ao invés de tentar resolver, ao invés de tentar consertar pessoas, nós precisamos, nós que somos depositários desse Espírito, gemer com ele.
Porque tem um espírito dentro de mim, eu estou dentro de uma criação. A criação geme, eu gemo, o espírito geme. Nós não estamos do lado de fora. Nós estamos do lado de dentro. E o espírito está dentro da gente. Nós que temos as primícias do espírito. Então, eu concluo, a ideia central é essa. Nós temos um lugar nisso tudo, meus irmãos. Nós temos um lugar no meio da confusão, bem no meio. Porque nós temos no meio da nossa confusão, do nosso coração, alguém que também se alojou lá dentro, o Espírito Santo de Deus, que conhece a mente de Deus, que intercede, que intervém por nós de acordo com a vontade desse Deus. E aí, é para esse lugar que eu estou te chamando nessa noite. Ocupe esse lugar no mundo. Não é fácil esse lugar. O mundo é um lugar confuso, o mundo é um lugar caótico. E nós já sabemos que é porque ele está debaixo de um cativeiro. Ocupe o seu lugar no cativeiro. E para fazer isso, você vai ter que ter esperança. Esse lugar é um lugar de esperança. O exilado lá na Babilônia não via o templo de Jerusalém, mas ele compôs. E todo o exilado, depois, quando eles voltaram, mas alguns ficaram na diáspora, criaram as sinagogas, quando ele cantava os salmos, quando ele orava os salmos, ele via pela fé uma nova Jerusalém. Esse é o nosso lugar hoje, um lugar de esperança, não de ver. Esse lugar é um lugar de paciência, porque ele fala no versículo 25, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então que a presença do Espírito, que dá sentido ao gemido, nos faça pessoas mais pacientes. Calma. Sabe, eu tenho me pegado muito impaciente nesses dias. Impaciente. E essa impaciência vem da falta de entender isso aqui, de praticar isso aqui, de deixar o Espírito gemer, intervir, de gemer com Ele, de gemer com a criação. Nós gememos, nós estamos numa posição onde a gente geme com o Espírito e geme com a criação. Na verdade, o Espírito geme com a gente geme com a criação. Então temos que ter paciência. É um lugar, vou recapitular, de esperança, é um lugar de paciência, é um lugar de fraqueza. Sim. É desse lugar que o Espírito geme. É desse lugar que o Espírito intervém. É nesse lugar, na nossa fraqueza, no meio disso tudo, não fora disso tudo, que ele geme. Nós precisamos dar ouvidos a esse gemido. E por último, é um lugar de ser ajudado pelo Espírito. Nós precisamos da ajuda dele, porque só ele sabe qual é a mente do Pai. Se a gente trabalha para manter as coisas, estava conversando isso hoje com um grupo de líderes, se a gente trabalha só para manter as coisas funcionando, nós não precisamos do Espírito. Se a gente trabalha só para manter as coisas em ordem, a gente não precisa do Espírito. A gente sabe o que fazer. Mas quando a gente entende que a gente está num lugar tão confuso, tão caótico, onde há tanto sofrimento e dificuldade por causa da corrupção, mas onde há a possibilidade e a realidade da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Você te entende que essas duas coisas existem para viver nesse lugar, acreditando nessas duas coisas com a mesma intensidade. Nós precisamos da ajuda do Espírito. Então esse lugar é um lugar onde a gente só vai criar, é um lugar onde a gente só vai viver se a gente for ajudado pelo Espírito. Porque só quem sabe tudo é Ele. E a confusão é tanta que às vezes nem Ele que sabe tudo, consegue colocar isso em palavras. Então tenha paciência com você mesmo. Quando você não souber o que falar, geme. Chora. Ouça o Espírito. Reconheça a sua fraqueza. E reconheça a graça de Deus. Porque mesmo ele, quando não sabe colocar em palavras, ele geme. Mas ele intervém. Então, realmente, eu não acredito no mundo caído.
mas eu acredito no Criador que redime. Eu acredito num Deus que intervém. Não para restaurar a ordem, a nossa maneira, mas que intervém para gemer com a gente, para dar sentido e suporte a essa nova criação que ainda não é plena, mas que está acontecendo. Então que a gente seja dependente do Espírito nesse momento. Que nesse momento de tanta dificuldade extrema por vários fatores, a gente aprenda a ser dependente dele, para continuar sendo sempre. Enquanto vivermos essa realidade do que já é e do que ainda não é. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, reais, presentes, sofrimentos, não podem ser comparados. Não há uma relação de causa e efeito com a glória a ser revelada em nós. São duas realidades. Mas o Espírito está no meio, intercedendo, intervindo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a viver isso. Amém? Vamos fazer uma oração por essa palavra. Se você entendeu essa palavra, eu sei que essa é uma transmissão e a gente está aprendendo, né? Vamos um dia ainda tentar fazer isso da maneira mais interativa que der, mas que você possa ir colocando agora aí nos comentários, né? Tem um chat ao vivo, se não me engano, onde a gente fala, um da paz do Senhor, o outro da boa noite. Vai colocando seus comentários aí. É como se fosse o nosso apelo, amém? Não é o apelo. Não estou chamando ninguém aqui na frente. A igreja está vazia, aqui onde eu estou agora, não tem ninguém. Mas você está aí na sua casa. Eu queria que você se manifestasse aí e dissesse, olha, eu preciso de oração. Eu preciso da ajuda do Espírito para isso. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa noite. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, entendimento, para que a gente reconheça o gemido da criação cativa, que a gente reconheça o nosso papel, porque nós também, junto com ela, gememos no nosso íntimo. Então que a gente aprenda a reconhecer esse gemido no nosso íntimo, que anseia pela redenção, porque nós não gememos como cativos, gememos com os cativos. E que a gente também receba, aceite e confie na ajuda que vem do Espírito na fraqueza, na nossa fraqueza. Mesmo através do gemido dele que não expressa em palavras, mas que geme com todos nós. Nos ajuda nesse tempo tão difícil a experimentar esse lugar de esperança, de paciência, de auxílio do Espírito na nossa fraqueza. Oramos assim, para que o Senhor ajude esses que estão em casa hoje. Confiamos no Senhor, no Teu Espírito, para viver uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria fazer um convite para a galera ligar para alguém depois da palavra. Não tem um link, não tem nada. Entrasse em contato com o Ministério da Integração. Será que a gente não pode botar o telefone da Secretaria da Igreja quando botar esse link lá, o vídeo no YouTube? Eu vou falar, você que aí ouviu tal, se você quer ter um relacionamento com Jesus, liga para a Secretaria aí da Igreja, está de plantão lá de tal hora. Posso falar isso? Amém? Então vamos isso? Então, eu queria oferecer mais um recurso para você que está em casa. Se você tem acompanhado, se você ouviu essa palavra e você quer ter um relacionamento com Jesus, com Deus, com esse Espírito Santo que nós falamos tanto e não sabe como, aí na descrição do vídeo no YouTube vai ter um número de telefone. É a secretaria da nossa igreja que está funcionando em sistema de plantão de segunda a sexta, de 2 às 6 da tarde. Então você liga para esse telefone, faz contato, alguém vai te procurar, alguém vai te orientar para você saber quais são os passos que você pode dar para fazer parte dessa família, para fazer parte desses que gemem, sabendo que há uma redenção, que há uma esperança, porque são filhos de Deus, porque receberam o Espírito de adoção. Se você quer fazer isso, liga para esse telefone e você vai receber essa orientação. Amém?
Então é isso, meus amados. Queria fazer a oração agora, a oração pelos nossos aniversariantes, aqueles que fizeram aniversário essa semana, ou aniversário de casamento. A gente estava conversando hoje sobre como é difícil esse momento na igreja vazia, parece que é uma coisa meio artificial, mas eu creio que você que está em casa, que fez aniversário, e você que está orando por aqueles que fizeram, está fazendo isso de coração sincero. Então eu peço que você me acompanhe nessa oração, amém? E de novo, utilize esse recurso aí do chat, do comentário, dizer, olha, eu fiz aniversário essa semana, obrigado pela oração, entendeu? Vamos usar esse recurso, é o que a gente tem para o momento, então vamos usar, para a gente interagir um pouquinho, saber que o que a gente está fazendo é verdadeiro, é sincero, diante de Deus, amém? Vamos orar então. Pai, obrigado por esse culto, por esse momento. Queremos pedir agora por aqueles que fizeram aniversário essa semana, completaram mais um ano de vida, como igreja hoje reunida nos lares. Nós oramos para que teus filhos recebam a graça da tua presença, do conforto, do consolo, do Espírito Santo, e que eles cresçam cada dia mais e mais em sabedoria. Pedimos por aqueles que fizeram aniversário de casamento, que o Senhor abençoe esse matrimônio, que abençoe as famílias, os filhos dos teus filhos, os netos, para aqueles que têm netos, para que seja uma geração bendita do Senhor. Que esse lar, que esse casamento seja cada vez mais frutífero, honrando ao Senhor e testemunhando da tua presença. Oramos pelo marido, para que seja companheiro, fiel, pela esposa, para que seja companheira, amiga, fiel, e que juntos possam crescer na devoção e no temor do Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada e maravilhosa na presença de Deus. Mesmo com gemidos, mesmo com lutas, mesmo com tristezas, que a gente experimente essa ajuda que vem na nossa fraqueza, essa ajuda que vem do Espírito Santo. E é por isso que eu queria orar encerrando, mais uma oração, pedindo até por aqueles, durante esses dias temos recebido notícias de pessoas que faleceram, parentes de irmãos, por causa do coronavírus ou não, por diversas causas, pessoas que estão nesse momento lutando com doenças, com enfermidades, com dificuldades. Nós queremos encerrar esse culto fazendo essa oração, para que Deus nos dê consolo, para que Deus nos dê graça, para todos aqueles que estão sofrendo nesse momento. Amém? Pai, encerramos esse momento de reflexão, de adoração, pedindo por aqueles que estão em situação vulnerável, sofrendo pela falta do emprego, pela falta do recurso. Oramos por aqueles que perderam entes queridos, ou que estão sofrendo com parentes nos hospitais, ou que estão doentes. Nós não podemos visitar os hospitais como fazíamos, não podemos fazer isso agora, mas pedimos que teu Espírito Santo vá lá e entre com consolo, com recurso, ajudando o homem, dando inteligência, dando compaixão. Abençoa os profissionais da área de saúde, abençoa todos aqueles que precisam. Nós oramos agora e te agradecemos pelo teu consolo, porque estamos certos da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Confie no provedor. Se você ainda não fez essa semana, puder fazer, faça algum tipo de doação para as crianças que recebem o material durante a semana, de alimentos para aqueles que estão recebendo cestas básicas. Vamos renovar o estoque aí agora para o mês de maio. Não temos praticamente nada em estoque, então vamos agora, sabemos que a demanda vai se renovar, o mês virou, então que os irmãos possam abençoar, ser generosos. Graças a Deus a igreja tem sido um centro de distribuição, de auxílio para aqueles que estão precisando, então que você continue fazendo isso. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana.